correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente mesmo é o quê? Coragem. Com as aspas do autor mineiro Guimarães Rosa, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua pílula semanal de inspiração. Eu sou o Cláudio Carneiro e junto com a queridíssima Milena Pedrosa, que está aqui ao meu lado, a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. E na janela de hoje, uma pessoa que está no corre, literalmente hoje, desde as 4h30 da manhã. Maravilhoso! A gente perde o fôlego só de falar e fora que morre de vergonha de acordar às 7 da manhã, né? Bom, poeta de vocação, vocalista, jornalista de formação, vocalista também nas horas vagas, né? Vocaliza. Banheiro a gente chama. Trilheiro, empreendedor e galerista. O Bernardo Biagioni era uma das mentes criativas por trás de qualquer movimento urbano legal aqui de Belo Horizonte. Além do Quarto Amado, galeria e agência de arte contemporânea que completa 11 anos por agora em outubro, né? Boa. E também a saudosa Alfaiataria e recentemente do aclamado e bombado Calma Clima, a maior plataforma de corrida coletiva a céu aberto do mundo, pelo menos a gente gosta de acreditar que sim. É isso aí. E aí, Bernardo, parafraseando você, eu tô ansioso para saber qual que é o desenho que a gente vai fazer hoje. Bem-vindo. Maravilha. Não, fico muito feliz com o convite. Para mim, a possibilidade de discutir, acho que Minas Gerais, a criatividade, são coisas que me acompanham há muito tempo. E especialmente com pessoas tão queridas, tão especiais, falar de arte, falar de corrida. Estamos aqui para velejar. Arte, corrida, Minas, outro trem bom, né? Querido, vamos lá. Vou começar então uma perguntinha. Você já escreveu um livro de poesia, gente. Com 17 anos, acho isso tão chique, tão bafônico. Aquele check que você já fez do escrever um livro, plantar uma árvore, Paraná, você já está resolvido. Quantos créditos de carbono equivale a escrever um livro de poesia, eu acho chique, né? E daí você fez a faculdade de jornalismo, uma pós-graduação em arte contemporânea, que eu acho também bafônica, a arte contemporânea é tão bonita, né? E nos últimos 10 anos, né, você vem também com vários outros rolês, isso é legal, a criatividade é o caos, né, gente? E aí, Alfaiataria, Quarto Amado e o mais recente aí, o Calma Clima. O que você acha que tem a conexão dos três? E faz essa conexão quentinha com Minas Gerais também, por favor. Eu acho que não tem como a gente fugir desse lugar que a gente vive, né? Esse abrigo de montanhas. Nos últimos tempos eu me dediquei muito também a pesquisar essa origem da formação mineira, assim, a gente vai identificando como que ser daqui nos forma esse caractere muito criativo mesmo, né? Você pega no cerne desse estado, o fato da gente abrigar as montanhas, os vales especialmente, e aí o fato de cada vale permitir uma fazenda, uma comunidade, uma vila, né? Porque as cidades mineiras ou elas se formam às margens dos rios ou elas formam no caminho de uma estrada. Ou seja, ou ela está naquele abrigo aconchegante de uma mata, um lugar onde você vai visitar e você fica ali depois de uma larga travessia, né? De uma viagem. Tem que merecer para chegar ali, né? Tem que merecer para chegar, ou você é o caminho, e o caminho é onde circula ideia, onde circula criatividade, conhecimento. Então, Minas originalmente tem na sua fundação, na sua formação, essa ideia do encontro, da passagem, né? A gente tem Guimarães Rosa aí com lindas mensagens sobre a travessia, que é a vida de fato, e eu acho que Minas não seria diferente, dado essa história dela mesmo, né? Então, o que conecta para mim, acho que o jornalismo, o próprio Quarto Amado, o Calma Clima, todos os meus movimentos, as minhas intenções, eu acho que sermos daqui. Para mim, se conspira revoluções nessas montanhas desde a sua formação e a gente continua fazendo isso cotidianamente. É um tropeiro contemporâneo aí, né? Que vai do bem. Isso. E a arte contemporânea tem a ver com isso, né, Bernardo? Você entender a sua origem, a sua essência e trazer a partir do que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Acho que os projetos têm muito disso, né? Assim, eu acho que todos eles, né? Tanto o Calma Clima, a Alfaiataria e também, né, o Quarto Amado que eu te falei. Gosto de todos os seus projetos, mas eu posso falar meu preferido, né? Eu tinha falado em off agora o Quarto Amado, mas qual que é a sua relação dessa arte contemporânea? Você acha que tem a ver com isso? Com esse trazer essa tradição, essa história de Minas e revivê-la de formas
do de hoje, entendeu? Sim, não, a arte apareceu para mim de uma forma muito espontânea, assim, apesar de ter tido uma convivência desde pequeno, de minha mãe me enfiar em museus e assim, não, museu não, museu não. E hoje eu agradeço, obviamente, né, quando a gente é criança, a gente tá ali com outros olhares, inquietudes, mas enfim, hoje eu agradeço muito ter tido contato desde muito cedo. E muito recente, assim, aí na minha formação em arte contemporânea, porque eu montei o Quarto Amado, a Galeria Quarto Amado, sem conhecer o que era de fato uma galeria. Era para ser um projeto de comunicação, eu vi uma cena efervescente na cidade, de artistas urbanos, artistas públicos, estavam fazendo intervenções incríveis na cidade que não tinha uma representação, uma articulação. Quer dizer, existiam projetos ali antes do Quarto Amado existir, que eu acho legal citá-los, que é o Piolho na Babo. A gente tinha a Mini Galeria, a Quina Galeria, projetos que para mim foram fundações desse movimento que a gente vê hoje acontecendo na cidade. E lá em 2011, fazendo essa reportagem, eu percebi que isso era uma potência muito grande. Da reportagem que eu estava fazendo, nasceu um protótipo de galeria, e dali comecei a fazer esse trabalho de representação, comunicação desses artistas para poder criar uma cena ou fomentar essa cena ainda muito incipiente. Mas a partir daquele momento, fundando uma galeria, eu falei, eu preciso estudar arte. No jornalismo a gente tem história da arte, mas são módulos pequenos, curtos, e eu achei que seria importante ter essa formação. E aí fui para Guinhar, sempre sonhei estudar naquele lugar, né, assim... é um sucesso, é um monumento, né, assim, mais do que a matéria, apesar de tudo ter sido incrível, mas assim, o ambiente é incrível. E ali eu conheci a Louise Gans, que para mim é uma artista, professora, uma mentora, ela foi muito importante, assim, as trocas que eu tive ali como aluno, e ela acabou sendo minha orientadora do meu TCC. Ela dá a disciplina de arte território, que me tocou muito, porque eu sempre fui um caminhante, eu sempre fui um ciclista, eu sempre tive uma relação com o território. E aí essa convivência com a Louise Gans e conhecendo os trabalhos dela também, me trouxe muitos estímulos para o que eu fazia sem estar numa prateleira, assim, de arte. E especialmente quando a gente fala do movimento de land art, né, que é trabalhar a terra como arte. Você olhar para um mapa, que a land art ela surge ali nos anos 60, muito a partir do momento que tem pela primeira vez uma imagem de satélite da Terra. E os artistas olham para aquilo e falam, cara, isso é um objeto, vamos criar em cima desse objeto, né? Vamos ressignificar esse objeto. E a land art me trouxe esse olhar, porque eu já caminhava, estava começando a correr, voltando a correr, eu brinco que a gente corre desde criança, mas voltando a correr e percorrendo o território. E aí eu comecei a sentir o meu corpo como esse pincel escorrendo pela paisagem urbana, sabe? Assim, tipo, eu vou colocar o meu corpo a serviço desse objeto que é a terra, que é onde a gente pisa, onde a gente circula. E isso tem a ver um pouco com o que vocês estão fazendo também em Capitólio, a residência artística. Me conta um pouco desse território, porque assim, eu sou apaixonada com a região da Canastra, Capitólio, mando um beijo meus queridos lá, Kleber, Cristiano, Lucas, enfim, tem grandes amigos e queridos lá. Mas me explica um pouquinho, porque tem a ver com isso, né? Ali é um território, né? Lindo, Mar de Minas, né? Como que vocês estão vendo isso? Sim, a gente tem desde a fundação do Quarto Amado ali, o Quarto Amado nasceu em 2012 e em 2014 a gente teve uma ideia de fazer residências em interiores de Minas Gerais, assim. Partiu inicialmente de um convite de Itatiaia, que é um vilarejo ali próximo de Ouro Preto, é um distrito de Ouro Branco, é um povoado que tem ali 200, 300 pessoas residentes. Atualmente meu irmão ali, mais família, são 304, ele somou a população. Daqui a pouco 305. Exatamente, eu já tô ali no pezinho ali e tal, a gente tá aumentando a população ali radicalmente. Lá ainda não, né? Daqui a pouco você tá daqui a pouco chega. Pagando IPTU ali, né? E ali começou um processo muito intenso de vivência com lugares muito simbólicos da mineridade também, assim. Foi a nossa primeira etapa em 2014, a gente acabou voltando outras 6, 7 vezes para Itatiaia, 3 no mesmo ano, depois no ano seguinte, sempre em dupla de artistas. A gente trazia 2 artistas ou conhecidos, muitas vezes também desconhecidos entre si, mas para interagirem e também com o princípio de, olha, não vai ter nenhuma parede autorizada para vocês. A gente não vai chegar aqui e fazer um trabalho prévio de, essa parede pode, essa não pode. Vocês têm que conquistar esse lugar. E outra, não é imperativo que vocês venham para a residência para pintar algo. Se acontecer de não dar liga por alguma razão, se a comunidade não quiser uma pintura, não vai ter nada e tá tudo bem. Cria uma outra relação, uma conversa, uma troca. Necessariamente. Assim, exato, não tinha um compromisso, tem um patrocinador que tem 10 muros para... Não, a gente é um projeto
livre para criar relações. E aí, para a gente também, desde o princípio, foi muito importante não ser vinculado a um patrocinador direto que tinha essa imposição, porque a gente sabe que uma residência pressupõe um imprevisto, né? Assim, a relação humana, como ela acontece. E aí a gente fez Itatiaia por essas 7 edições. Depois, em 2017, a gente foi para Sarandira, que é um distrito de Juiz de Fora. Nessa edição, a gente abriu um chamado mineiro, assim, de você mora num povoado, uma vila que tem até 2.000 habitantes, a gente está aí aberto a receber convites. Aí recebemos várias cartas muito especiais, a gente acabou selecionando Sarandira. São uma história muito curiosa ali, enfim, moram poucas pessoas lá hoje, era um povoado gigante há muitos anos atrás, e depois muita gente foi embora. E eles vivem nessa tentativa de reconstruir uma autoestima do lugar. E a gente foi com os artistas para poder viver intensamente isso com a comunidade, conversar e tudo. E Capitólio agora é um terceiro encontro. Eu, particularmente, estive pouco envolvido. Quem está mais à frente agora do Quarta Amada é o Gregório. Eu, por causa do Calma virou um grande caos. Nós vamos entrar nisso, virou um grande caos. Calma, né? Eu tive que dar uma sentada aqui em BH, e aí o Gregório assumiu a parte de Capitólio, mas foi a nossa terceira residência também nesse pensamento de sempre interagir com o lugar. Cada lugar vai ter sua especificidade, né, sua característica. Lá é o mar de Minas, então cada lugar acaba te trazendo uma imagem, os artistas que são escolhidos, o que eles pintam, tudo tá refletido. Você tá levando uma galera daqui, né? O Matuto, que tem um trabalho sobre o caipira, né? Sobre esse resgate do interior, que é maravilhoso. Perfeito. A Bolinho, né? Que é um ícone de BH também. É demais, maravilhoso. E tem uma coisa do Quarto Amado, só pra gente... Senão a gente vai ficar aqui assim falando horas, e é maravilhoso, dá até dó. Que é muito bonito, que eu acho que traz muito do que você tá dizendo, que é a proposta de reimaginar, né? Cidades, espaços, comunidades, né? E aí eu vou conectar isso com Calma Clima e com a corrida. O que você tá propondo reimaginar? O que tá aí dentro que precisa... Que a gente carece tanto nas cidades mesmo, desse processo de reimaginação, né? Total. Eu nessa coisa de pesquisar Minas Gerais, assim, eu fui muito na origem do próprio termo, né? Assim, a gente, como habitantes de Minas, né, seres de Minas, nós nos tornamos, queira ou não, mineiros. Né? Assim, e quando a gente pensa na ideia de ser mineiro, tem muito a ver com aquela ideia de minerar, né? Que a fundação de Minas tem a ver com extrair, né? Ir lá na pedra, tirar, abrir montanha. Na sua origem tinha um impacto, hoje é outro impacto que a mineração causa absurdo, né? Assim, na contaminação da paisagem, na transformação do nosso ecossistema. Então eu acho que esse lugar de onde a gente vem, que também tem a ver com a própria ideia de Brasil, né? Assim, é engraçado porque é brasileiro por causa do pau-brasil, é uma das crenças que o nome vem daí da extração. Os seres que faziam a extração do pau-brasil eram os brasileiros, e a gente é os mineiros, né? Porque a gente minerava. E durante muito tempo essa foi a imagem do que é ser mineiro, ser de Minas Gerais, né? Assim, é extrair. E o que eu sempre penso com os projetos e com os coletivos, andando em bando, é reimaginar essa nossa interpretação de viver aqui. No lugar de extrair, passar a cultivar os nossos horizontes, as nossas paisagens, os nossos caminhos. A gente vive nesse lugar que até pouco tempo atrás falava que não tinha nada. Hoje é um absurdo. Hoje ninguém tem coragem de falar isso na mesa, assim. Eu acho, assim, essa pessoa não pode. Você falar, BH não tem nada. Não, calma aí. Você tá andando na rua. Isso aí até anos 90, você podia até ouvir e passar batido. Mas assim, a partir do carnaval, especialmente ali 2008, 2009, quando o movimento começa a centelhar essa retomada do carnaval de rua e outros tantos coletivos e movimentos culturais, sociais da cidade, é impossível você falar de Belo Horizonte como uma coisa que não tem nada. Então eu sinto essa ressignificação para mim, que o Quarto Amado propõe, agora com Calma, e tantos outros incríveis projetos da cidade, tem a ver com a gente mostrar a potência do território que a gente vive. E aí o Quarto Amado, nesses 11 anos, fez isso iluminando paredes, revelando suportes que estão aí na paisagem. E agora o Calma tem a ver com o próprio corpo na paisagem, né? Isso que eu falei desse pincel escorrendo por essa pintura que é o espaço urbano, que são as montanhas. É cultural, né? Totalmente. Total. Tá enraizado na que a gente é. Como é que é a fórmula que vocês usam ali? É corpo, pertencimento... Não, é corpo, celebração, correr... No Calma, paisagem, correr e celebrar, a paisagem ali, né? Como é que vocês combinam isso ali de uma forma tão bonita, né? A gente nos chama de corredores livres e calminantes marginais, assim, adoro! Porque isso é muito bonito, falando sobre você ser um corredor marginal, assim, né? As margens de quê?
É isso aí, é esse convite. Porque a palavra marginal é muito doida, né? Porque você já vai numa coisa da criminalidade, da clandestinidade, e na verdade é estar à margem de um sistema imposto. Porque quando você pensa a ideia da corrida propriamente, quando você pensa em correr, vou começar a correr, a primeira coisa que vem à sua cabeça é uma praça, ou a Bandeirantes, ou a Lagoa da Pampulha. Você pensa em lugares óbvios que são designados para correr. Isso tem a ver com a maneira como a gente vê o espaço urbano. É muito utilitarista tudo, né? Assim, a gente pensa, tô mal de saúde, pensa numa farmácia. Você está dirigindo um carro, tem que estacionar, estacionamento. A gente está condicionado o pensamento o tempo inteiro. Sim. E quando a gente começa a correr, naturalmente a gente vai para esse lugar. Comigo foi assim, não foge a regra. Eu comecei a correr, onde que eu vou correr? Vou ali na Lagoa Seca, tem um tanto de gente correndo lá. Só que aí depois você para pensar, a gente vive numa cidade gigantesca, com milhões de ruas, becos, montanhas lindas, paisagens, mirantes. Por que eu tenho que ficar dando volta numa praça? Qual que é a razão? Por que a gente faz? Por que a gente nos submete o nosso corpo a essa experiência totalmente depreciativa com a gente mesmo? Sendo que a gente pode pegar essa 1 hora, a gente tem 1 hora. Se a questão for tempo, eu tenho 30 minutos no meu dia só, por isso que eu dou volta. Não, 30 minutos dá pra você, de repente, dar a volta em 10 quarteirões. Gente, eu já tô pirando, porque isso aqui, pra mim, é até psicológico. Se você pensar, gente, como que é a elevação humana? É a espiral, mas se a gente corre em volta da mesma coisa, a gente não sai do lugar, né? Exato. Dissipa uma energia à toa ali, né? E isso vai me gerando uma fobia disso, assim. Na medida que eu identifiquei que isso... Eu precisava de destravar isso mesmo. E isso teve a ver comigo de um certo dia sair do bairro Belvedere, onde todo mundo corre em BH ali, que tem a Lagoa Seca. Enfim, um dia eu peguei uma escada e saí daquele lugar, fui parar em outro bairro e de repente eu vi, cara, eu fiz isso com o meu próprio corpo. E aí isso me destravou uma ideia de que a corrida que nos é ofertada hoje, e por isso que, inclusive, é tão difícil vingar no hábito. Muita gente tenta começar a correr e não gosta, porque, é impositivo, aí tem uma planilha e tal. Assim, e aí distinguindo aqui, claro que quem quer treinar, é importante ter um acompanhamento. Ou ter um objetivo claro, quer ser um maratonista, qualquer coisa que seja. Mas ainda que o objetivo seja fazer uma maratona, e aí eu acho que dá para conciliar com uma experiência urbana, com uma experiência social, cultural do território que você vive. Dá para você ser um corredor de longa distância tendo diversidade no seu treino. E isso, eu e as pessoas que correm comigo hoje, eu identifico que a gente são exemplos, nos tornamos exemplos disso. Eu me tornei ultramaratonista, eu corro 60 quilômetros. Ai, meu Deus! E isso aconteceu assim, eu não tô aqui falando para as pessoas simplesmente fazerem isso porque eu sou muito autodidata, assim, eu gosto de pesquisar, não é porque tem que ler, tem que se informar e se for o caso, buscar um acompanhamento. Mas, da minha parte, pesquisando muito, eu descobri que é possível você ter uma experiência de território que te condicione. Inclusive, a diversidade, as adversidades, elas são muito importantes para poder te fortalecer o seu corpo, a sua mentalidade, né? Porque se você só corre em círculo, se você só corre num quadrado, a sua cabeça pensa dessa forma. E aí, se você tiver numa prova que seja, numa competição, e alguma coisa sair do padrão, vai te desestabilizar completamente. Agora, se você treina nas adversidades, isso é recado pra vida, né? Naturalmente, né? Você é psicólogo, você não é jornalista. Mas a corrida acho que é o grande simulacro das metáforas de viver, né? Assim, a gente sempre fala, não, é a corrida da longa distância, né? Assim, mas é porque eu acho que é isso mesmo. A gente consegue, a partir da corrida, nos identificar como seres. É muito tempo sozinho pensante. Isso que é muito especial. É uma meditação, né, gente? Pra mim eu corro 60 quilômetros. Não correr com você desce, você deixa. Não importa a distância. Não importa a distância. Mas tem um tema muito bonito que fala da psicanálise, que fala sobre o correr como esvaziamento imaginário, né? Ou até daquela solidão compartilhada. Eu acho que quando você vai num Calma Clima, pra quem nunca foi, é muito inclusivo, né? De uma forma muito bonita. Vocês esperam quem tá chegando. A corrida é uma experiência. Ela sai um pouco do lugar da performance, né? E entra no lugar de compartilhamento de uma coisa maior ali, né? Eu queria que você contasse um pouco por que virou esse fenômeno do Calma Clima, porque é uma fórmula simples, mas nem tão simples, que ela é muito receptiva a quem nunca correu, talvez, ou quem corre pra caramba, como vocês, né? Eu acho que se é que a palavra é essa, o segredo do Calma tem a ver com dizer sim, sabe, para as pessoas. Porque quando a gente vai entrando nesses mecanismos de esporte, enfim, que é uma ala, não é a totalidade, né? Claro que existem hoje muito métodos, pessoas, enfim, grupos que ressignificam isso, mas eu acho que a corrida ela pode ser um convite.
E o que o Calma faz, ele tá num lugar muito permissivo, de tipo, venha, sabe? Vem experimentar a cidade. Isso passa, primeiro, pelo senso de comunidade mesmo, é muito especial essa coisa de poder ter uma troca, né? Muita gente não consegue correr sozinho. Eu sou uma pessoa que eu amo correr sozinho e amo correr em grupo. Mas tem gente que, assim, não consegue de forma alguma sair de casa, se motivar sozinha. E aí ter uma possibilidade de encontrar mais gente, e aí tem aquela euforia coletiva de correr junto, aquilo tudo possibilita a pessoa desenvolver o hábito. Eu acho que isso é legal também do Calma, que acaba sendo... fomenta essa energia nas pessoas, desperta a corrida e o movimento no corpo de muita gente. A gente escuta toda semana histórias incríveis disso, assim, tipo, até 6 meses atrás eu não fazia nada, de repente eu tô correndo, e pessoas que de repente passam a competir, pessoas que estão ganhando provas por aí, sabe, que começaram a correr no Calma. Enfim, eu acho que tem essa coletividade que é muito especial, e tem um outro fator que é exatamente a ver com as rotas. A gente não... Imagina toda terça-feira galera, toda terça-feira a gente vai encontrar na Lagoa da Pampulha. Não vai rolar, entendeu? Assim, pode até dar certo, mas isso vai perdendo, vai se esvaziando, porque o que a vida quer da gente é coragem. O que a vida quer da gente é significado, é sentido, sabe? E acaba que toda terça-feira a gente encontra em bairros diferentes de BH. A gente percorre a cidade de forma distinta. Isso possibilita tanto a gente ter novos olhares sobre a cidade, mas também visitar a casa de uma pessoa. Pessoa que mora na Pampulha, chega o dia que ela vai correr. A pessoa que mora no Santa Teresa, chega o dia que ela vai correr. A gente tá indo pro Barreiro agora, vai chegar o dia de quem tá no Barreiro correr. E a pessoa olha no Instagram e fala que vai correr aqui na porta de casa, eu vou lá. Né? E também possibilita que a gente vá para lugares que a gente não iria. Por que eu vou me deslocar na cidade se eu não tiver um objetivo, local, né? Sabe? Assim, Então, acho que a fórmula tá aí, assim, em dizer sim, no sentido, tipo, se você tem um corpo, você é um corredor, é uma frase que me toca muito, assim, é um pensamento. Né? Se você tem um corpo, você é um atleta, e eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, assim. E falando um pouco desses números, assim, só para quem está nos ouvindo, ter um pouco de dimensão da grandiosidade que é o projeto, porque é muito maravilhoso, tanto de frequência, né, quanto de... A gente estava falando, antes da gente começar a gravar, né, da população que frequenta cada edição, né. Então, sei lá, 1.000 pessoas é um número bom, é um número médio ali. Abaixo disso tem pouca gente. Isso está sendo um fator bem curioso, assim, porque pré-pandemia a gente corria ali com 100 pessoas e parecia gigante, parecia uma coisa já, tipo, descomunal. E pós-pandemia, quando vem 500, a gente fala assim, hoje é um corre vazio. Hoje tá um dia gostoso, dá pra correr tranquilo, você não vai esbarrar em tantas pessoas. Porque tem dado, de fato, assim, 800, 1.000 pessoas. A gente não tem esse número exato, porque é muito difícil de contabilizar e... Claro. Enfim, é lógico que também não se trata sobre números, mas é assustador e ao mesmo tempo é encantador, porque é isso, né? A gente, eu acho que é um exemplo de que é importante se movimentar, sair de casa, fazer exercício. Eu acho que é uma manifestação cultural que vocês fazem, né? É isso. Assim, querendo belos e novos horizontes, né? Eu acho que é um pouco disso que vocês fazem, que lindo, né? Total. Você vai juntar 1.000 pessoas, eu quero ir neste dia. E é tão legal, porque eu acho que vocês conseguem uns desdobramentos interessantes, né? Tem o Calma Campo, Calma Corpo, tem as rotas de descobrimento do Brasil, que você tanto faz, e eu recomendo que, desligando aqui, corre lá para ver o site do Bernardo, que tem textos maravilhosos que põem a gente para pensar, para conhecer mais o Brasil. Poeta que chama. Falando em poeta, a gente reservou esse espacinho no final aqui de novos ares para ouvir de você um pouco do que tá te inspirando, o que você tem para compartilhar com a gente de sabedoria mineira, além de tudo que você está entregando uma atrás da outra aqui agora. Alguma frase, algum texto bonito que você esteja aí na ponta da língua pra gente. Legal, eu fiquei pensando muito numa frase que tá me acompanhando muito recente, assim, que tem a ver muito com o ser mineiro, que é um jargão, enfim, eu acho que é um ditado popular que nos acompanha há muito tempo, que fala que nem tudo que reluz é ouro. E eu acho isso forte, porque durante muito tempo as pessoas achavam que, por exemplo, a Serra da Piedade que brilhava era ouro, e na verdade, enfim, é minério de ferro. E eu penso nisso para dizer que existe uma coisa que reluz, que é ouro, que a gente tem dado muito pouca importância para ela, que é a água. Então a água reluz e esse é o nosso verdadeiro ouro.
É importante a gente pensar nessa mensagem. Nem tudo que reluz é ouro, mas a água reluz e a água é ouro. Esse E somos feitos de água, né? Se pensar, gente, é para brilhar, não é assim? Então eu acho que tem tudo nesse lugar aí, Total. né? A gente é pra brilhar, a gente é pra suar, né? pra Se tivesse suar. esse microfone pudesse soltar, você teria jogado ele no chão, assim, microphone drop, né? É isso aí. Salve as nossas águas. Acho que é o mais importante. Salve. Bernardo, eu falei que voava e voou, né? Sim. Então vamos ter que marcar outros papos aqui. Você foi abrindo diversas janelas pra gente ficar muito mais curioso sobre o seu trabalho. Então eu recomendo que quem precisar de um guia de corrida de Belo Horizonte e Minas Gerais, vá no seu Instagram, você documenta isso muito bem documentado, né? Apresenta BH e Minas pra gente de uma forma tão poética e tão bonita. E é isso, cara. Muito obrigado por ceder seu tempo pra gente, né? Foi lindo, querido. Obrigado demais. Fico feliz com o convite. É linda essa manifestação cultural e ver gente brilhando como você, viu? É isso aí. Espero vocês nas ruas. Vamos lá. Com certeza. Vamos lá.